Ainda de pé, irmãos, abram suas Bíblias, Salmos 22. Vamos fazer uma leitura alternada do verso 22 ao verso 31. Salmo 22, do verso 22 ao 31. Esse salmo de Davi. Aos meus irmãos declarei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Pois não desprezou nem abominou a dor do aflito, nem ocultou dele o rosto, mas ouviu quando lhe gritou por socorro. Os sofredores hão de comer e fartar-se, louvarão o Senhor os que o buscam. Viva para sempre o vosso coração. Pois do Senhor é o reino, é Ele quem governa as nações. A posteridade o servirá, falar-se-á do Senhor a geração vindoura. Hão de vir anunciar a justiça dele ao povo que há de nascer, contarão o que ele... Ainda em pé, cantemos Maravilhas Divinas, número 33 do nosso Inário Novo Cântico. De amor e de imensa bondade, com voz de júbilo vinde aclamai, com coração transbordante de graça, por todos o vinde louvai. Céu na terra, que maravilhas, vai operando o poder do Senhor. Mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Já nossos pais nos contaram a história de Deus falando com muito poder,
A igreja pode se assentar. Nessa chamada à contrição, à confissão dos nossos pecados, convido a igreja que abra comigo o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 37 ao 39. Vamos fazer mais uma vez uma leitura alternada, mesmo assentados, verso 37 ao verso 39 de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Ouvindo ele essas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Pois para vós outros é promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Vamos cantar, mesmo assentados, brilhando por Jesus esta luz, hino de número 362 do nosso Inário Novo Cântico. Exaltá-lo na escola e no estudar. Quero também imitá-lo em casa e no brincar. Brilhando, brilhando, brilhando qual doce luz. Brilhando, brilhando, brilhando. Amável com toda a gente, assim me quer Jesus, de rosto alegre e contente, brilhando como a luz, brilhando, brilhando, brilhando com doce luz, brilhando, brilhando. Ajuda-me a vencer, tendo Jesus ao meu lado, eu quero aqui viver, brilhando, brilhando, brilhando com a luz de luz, brilhando, brilhando, brilhando com Deus. O hino vai nos dizer: o feio e triste pecado, ajuda-me a vencer. Tendo Jesus ao nosso lado, é por isso que nós queremos viver. Convido a igreja a curvar as suas cabeças, em oração silenciosa de contrição e confissão dos pecados ao nosso Deus. Cada um faça a sua oração, cada um fale com Deus. Depois de alguns minutos de oração silenciosa, convido o nosso irmão presbítero Jean, que nos eleve a Deus em oração, uma oração de confissão.
em omissão e pensamento, Senhor. Por isso a necessidade sempre de pedirmos perdão, Pai, porque assim o Senhor requer de nós. Então perdoa, Pai, porque nós pecamos. Todos somos carentes do seu perdão. Então te peço não só pelos meus pecados, mas presentes na congregação, pelos pecados, ó Pai. Assim nós pedimos e agradecemos em nossa. Amém. Convido a igreja, vamos nos colocar de pé nesse momento de louvor e adoração ao nosso Deus, pela certeza da graça que Ele tem colocado e enviado o Senhor Jesus. Abram suas Bíblias, Colossenses capítulo 2. Colossenses capítulo 2. Vamos ler, fazer uma leitura alternada do verso 11 ao verso 15. Obrigado. Colossenses capítulo 2, do verso 11 ao verso 15. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com Ele, perdoando todos os nossos delitos. E despojando os principados e os potestades, publicamente as expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Vamos louvar, vamos adorar o nome do nosso Deus, presbítero Felipe. Jesus é a aliança entre você e eu. Jesus é a aliança entre você e Deus. Chama para renovar, hoje Ele te chama para restaurar, hoje Ele te chama para dele derramar, hoje Ele te chama para renovar, hoje Ele te chama para restaurar, hoje Ele te chama para dele derramar. Jesus é a aliança entre você e eu. Jesus é a aliança
chama para renovar. Hoje Ele te chama para restaurar. Hoje Ele te chama para derramar. Aleluia. Hoje Ele te chama para renovar. Hoje Ele te chama para restaurar. Hoje Ele te chama para Ele derramar. Sei que teus olhos sempre atentos permanecem em mim. e os teus ouvidos São sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Posso invadir, passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que teus olhos, Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos são sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra
pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Senhor Deus, nós cremos que a Tua palavra vai se cumprir. Nós cremos que o Senhor tem falado aos nossos corações. Então, Senhor Deus, abençoa e ilumina aquele que trará a Sua mensagem nesta manhã. E, Senhor Deus, abra os nossos corações e as nossas mentes para entendermos o que Tu tens preparado para cada um de nós nessa manhã. Essa é a oração que nós fazemos em nome e por amor do Senhor Jesus. Amém e amém. A igreja passa a sentar, reverendo Sérgio. Bom dia! A graça e a paz de Jesus Cristo, nosso Redentor, seja na vida de cada um de vocês presentes aqui nessa manhã. A Igreja Presbiteriana do Sinai acolhe não só aos seus membros, mas também aos familiares, aos amigos que atenderam o convite para estarem aqui nesta manhã, para juntos celebrarmos ao Senhor. Meus queridos, nós temos vivido um tempo tão difícil, em que progressivamente a fé tem sido reduzida à esfera do individual, do indivíduo, do particular. Parece que acreditar se tornou, para muitas pessoas, apenas um ato privado, desvinculado da família, desvinculado da comunidade, como se fosse somente uma escolha pessoal. Como se a religião fosse apenas uma questão de preferência e não uma questão de convicção. Mas quando nós abrimos a palavra de Deus, as escrituras sagradas, essa lógica ela se desfaz, porque o Deus bíblico não somente se revela primariamente como um Deus de indivíduos isolados, mas o nosso Deus, ele se revela como o Deus de um povo, Deus de famílias, que se reúne, forma e preserva um povo para si. E muito mais do que isso. Como cantamos desde o início desse culto, o nosso Deus é um Deus que age em termos de aliança. Uma aliança que não se limita a um momento, uma aliança que não se limita a uma única geração, mas que se estende ao longo da história. E é precisamente nesse horizonte que nós precisamos compreender o que vai ser celebrado aqui hoje. Porque o batismo infantil, ele não é um rito vazio. O batismo infantil não é só uma tradição. Fazemos isso porque os nossos pais fizeram. Ele é uma declaração clara, uma declaração visível de uma realidade invisível. Deus continua sendo um Deus de aliança. Deus continua lidando com famílias. Deus continua incluindo gerações no âmbito da sua promessa. E é por isso que esse momento exige muito mais do que emoção, ainda que os amigos, os familiares e aqui os membros dessa igreja que me veem todos os domingos saibam que está muito difícil de conter as emoções. Mas não basta participar, é preciso entender aquilo que nós estamos fazendo diante de Deus, diante dos familiares, diante dos amigos, diante da igreja, que é o povo de Deus. Por isso eu quero conversar com vocês nessa manhã sobre a promessa de Deus para nós e para os nossos filhos. É a partir desse tema que nós vamos organizar a nossa reflexão. E eu quero ver com você nas escrituras sagradas a promessa de Deus se manifestando de forma orgânica, de forma progressiva, de forma comprometida. A promessa de Deus para nós e para os nossos filhos nos revela que Ele continua sendo um Deus de aliança, que inclui, que sustenta, que acolhe e que chama a responsabilidade. Mas agora fica a pergunta: como é que Deus nos revela que as promessas dEle são para nós e para os nossos filhos? Eu quero junto com você ir às escrituras sagradas, a palavra de Deus, a nossa única e infalível, inerrante regra de fé e prática, para a partir dela nós tirarmos as lições dessa manhã. E eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro do Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, no capítulo 17, no verso 7. Livro do Gênesis, capítulo 17, nós vamos ler todos juntos a uma só voz o verso de número 7. E assim diz a palavra de Deus no primeiro livro, no livro do Gênesis, no capítulo 17, no versículo 7, assim: estabelecerei a minha aliança entre mim e ti,
e a tua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua para ser o teu Deus e da tua descendência. Este texto, esta frase, esta promessa é feita a Abraão. Abraão, aquele homem que vivia na Mesopotâmia e um dia foi chamado por Deus para sair da sua terra, da sua parentela, para uma terra que lhe seria mostrada. Um dos patriarcas, milhares de anos antes do nascimento de Cristo, ele recebe esse chamado e ele atende por fé. Eu quero que você observe a linguagem do que está sendo dito aqui. Deus não fala apenas a Abraão como um indivíduo, como uma pessoa. Ele projeta a sua aliança para além dele. Ele diz que vai alcançar a sua descendência. A expressão aqui, nas gerações, indica continuidade histórica. O que significa isso? A promessa, ela não é episódica, ela não é num episódio, apenas num dia, num momento. A promessa, ela é estrutural. Ela se prolonga no tempo. A fórmula pactual é utilizada aqui nesse texto. Para ser o teu Deus e o Deus da tua descendência. Perceba aqui que o centro da aliança não é a terra. Lembre-se, Abraão foi chamado para sair da sua terra e ir para uma outra terra que seria mostrada e que lhe seria dada por herança. Mas o texto aqui, ele não dá valor à terra, ele não dá valor à prosperidade material, ele não dá valor à bênção que nós podemos obter a partir do Deus da bênção, mas enfatiza o relacionamento com Deus. Não importa tanto a bênção de Deus, mas o Deus da bênção. No mundo bíblico, fé não é concebida como experiência isolada, e é por isso que ele fala da descendência. Aqui ele está falando de pertencimento. Ele está falando que essa herança vai ser transmitida, cultivada e vivida no contexto da aliança. Mas que herança é essa? O próprio Deus. E aí eu quero que vocês atentem comigo para algo que precisa ser colocado nos nossos corações. A inclusão dos filhos não é um detalhe secundário. Ele pertence à estrutura da aliança. Eu quero que vocês entendam o seguinte: os nossos filhos, eles não são alheios à ação de Deus. Eles não nascem fora do contexto da aliança. Muito pelo contrário, eles nascem dentro do contexto da aliança. E aqui eu quero trazer um alerta, algo que tem sido recorrentemente batido no meu coração, na minha mente, algo com o que eu mesmo tenho tido muita dificuldade de lidar, mas é uma lição clara das Escrituras. Se Deus inclui os nossos filhos na aliança, se eles foram confiados a nós, não como uma posse, mas como herança do Senhor, então a forma como pais, como avós, como a família da aliança exerce a sua autoridade, precisa ser reformulada. A gente precisa diferenciar os pais proprietários dos pais embaixadores. Como assim, pastor? O pai proprietário é aquele que age como se o filho pertencesse a ele. O pai proprietário projeta no filho as suas expectativas, projeta no filho os seus sonhos, projeta no filho a sua reputação, trata os filhos como se fosse uma extensão de si mesmo. E quando os filhos falham, e cedo ou tarde vão falhar, os pais ficam com raiva, como se tivessem sido traídos, como se um contrato que os filhos nunca assinaram tivesse sido quebrado. Pais proprietários agem como se os filhos lhe pertencessem. Mas nós temos, por outro lado, aqueles pais que são embaixadores. Pais que são embaixadores agem de uma forma diferente. Os filhos não foram dados aos pais para servir aos propósitos dos pais, mas foram dados para servir aos propósitos daquele que os enviou. O embaixador, ele não representa a si mesmo, ele representa fielmente a mensagem, os métodos e o caráter daquele que o enviou. Por isso, toda a decisão dos pais que agem como embaixadores de Deus, ela precisa ser moldada pela seguinte pergunta: qual é a vontade de Deus para a vida dessa criança que Ele me confiou? Qual é a vontade de Deus para a vida do meu filho? Qual é a vontade de Deus para a vida dos meus netos? Qual é a vontade de Deus para a vida dos meus sobrinhos? Qual é a vontade de Deus para a vida da minha família? E isso corrige uma premissa equivocada.
Nós não podemos tratar os nossos filhos como se eles fossem estranhos à fé, como se nós tivéssemos que esperar para que um dia, quem sabe, eles se aproximem de Deus, porque eles já estão na esfera da aliança, e isso exige de nós responsabilidade, intencionalidade, uma postura de embaixador, não de proprietário. E a igreja, como um todo, precisa entender um dever igualmente sério. Nossas crianças não são visitantes ocasionais. Nossas crianças não são futuros membros. São parte do povo de Deus hoje. Elas precisam ser ensinadas, acolhidas e integradas à vida da igreja. A primeira verdade que nós aprendemos na Escritura a respeito da promessa de Deus para nós e para os nossos filhos é que Deus inclui os nossos filhos na sua aliança. Mas eu quero seguir ainda para uma segunda verdade, porque alguém pode dizer o seguinte: pastor, o senhor está lendo um texto do Antigo Testamento, então essa realidade hoje, ela não bate, não é mais assim. Será? Eu quero que você abra a sua Bíblia no texto de Atos, capítulo 2, no versículo 39, nós já lemos esse texto hoje no culto, durante um momento de contrição. Atos dos Apóstolos é o 5º livro do Novo Testamento, logo depois dos Evangelhos, Atos dos Apóstolos. Quero que você leia comigo o capítulo 2, o versículo de número 39, e assim diz a Sagrada Escritura em Atos, capítulo 2, versículo 39. Vamos juntos? Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. O nosso Senhor Jesus, Ele veio, nasceu, viveu, morreu pelos nossos pecados, depois Ele ressuscitou ao 3º dia, passou 40 dias com os discípulos, ensinando eles, até que voltou para o Pai, e deu a missão aos seus apóstolos, aos seus discípulos, para que pregassem o Evangelho. Esse capítulo 2, nós temos o primeiro sermão do apóstolo Pedro, e naquela ocasião, cerca de 3 a 4 mil pessoas, elas se convertem, elas creem que Jesus é o Salvador, e é nesse contexto que nós lemos, no sermão de Pedro, essa expressão, essa frase, essa promessa: pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos, e para todos os que ainda estão longe, isso é, para quantos o Senhor Deus chamar. A inclusão dos filhos na aliança, ela não é abandonada, ela é reafirmada. Gênesis 17 não é descartado, é reafirmado. Pedro não corrige o Antigo Testamento, Pedro reafirma e interpreta à luz de Cristo Jesus, porque a promessa que antes estava circunscrita ao povo de Israel, a uma etnia, agora ela se expande, mantendo a estrutura essencial. O Novo Testamento, ele não introduz uma fé individualista, uma fé apenas do indivíduo. Muito pelo contrário, vai ampliar a lógica da aliança. Deus continua lidando primeiro com casas, com famílias, com as gerações. Mas aqui Ele estende a todos aqueles que são estrangeiros, aqueles que ainda serão chamados pelo Senhor. E aqui a gente tem algo que precisamos entender. Nós pais, avós, tios, familiares, amigos, não podemos carregar sobre os nossos ombros uma angústia espiritual sobre a vida dos nossos filhos. Porque a promessa, ela antecede a resposta. A graça de Deus, ela vem antes da fé consciente. Muitas vezes nós carregamos sobre nós um peso de produzir conversão nos nossos filhos, só que isso não deveria nunca estar nos ombros dos pais. Nós podemos ser um instrumento fiel nas mãos de Deus, mas há uma diferença muito grande entre essas duas coisas. Tem muitos pais que depositam a sua esperança no poder da lei, no poder das regras para transformar o coração dos filhos, como se a disciplina certa, como se a pressão certa, como se a ameaça certa produzisse a mudança que os pais, que os avós, que nós esperamos.
Como tem sido difícil lidar com isso, gente. Se as regras tivessem esse poder, a vinda de Jesus não seria necessária. A lei não salva. A lei pode até moldar o comportamento externo, mas não renova o coração. Somente a graça de Deus tem o poder, e é precisamente isso que Atos capítulo 2, verso 39 nos mostra, anunciando a promessa para nós e para os nossos filhos. Isso corrige uma distorção muito comum, a ideia de que a graça de Deus começa apenas quando um indivíduo responde conscientemente. É por isso que batizamos uma criança, mesmo tendo nascido há poucos meses atrás. Porque a graça não depende da resposta dela. A graça vem antes da resposta. O batismo infantil, então, não é uma antecipação indevida. Nós estamos testemunhando aqui que quem deu o primeiro passo não fomos nós. Foi Deus. A promessa aponta para um Deus que chama, para um Deus que inclui, para um Deus que promete antes mesmo que nós tenhamos a capacidade de responder. E para o povo de Deus, enquanto igreja, isso também exige coerência, porque se nós afirmamos a continuidade da promessa, a gente precisa caminhar de acordo com essa crença, reconhecendo que Deus está operando não apenas em pessoas individualmente, mas nas nossas famílias, nas nossas gerações. Mas eu queria enfrentar com vocês nessa manhã ainda uma outra questão. Mesmo que a promessa inclua os nossos filhos, qual foi a atitude de Jesus com relação às crianças? Será que Jesus confirmou ou relativizou essa inclusão? Eu gostaria de convidar você a abrir o Evangelho de Marcos no capítulo 10, no versículo 14. Evangelho de Marcos, vire aí as páginas da sua Bíblia para um pouquinho antes. O capítulo 10, o versículo 14, e nós lemos o seguinte na Sagrada Escritura, boca de Jesus. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes, todos juntos: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Até esse momento nós estávamos conversando sobre a estrutura da aliança, sobre a sua continuidade. Agora eu preciso considerar aqui com você a própria atitude de Jesus diante das crianças. E aqui não tem espaço para ambiguidade. O que aconteceu? Jesus estava ensinando e crianças começaram a se aproximar, buscando estar com Jesus. Mas os discípulos, os apóstolos, repreenderam as crianças, tentando afastar elas de Jesus. E Jesus se indignou. Ele falou: não, deixa vir. Não se trata aqui de uma reprovação meramente pedagógica. Jesus está mostrando que existe uma barreira que nós colocamos, que não deveria ser colocada. Eu quero que você perceba aqui comigo que o termo crianças, que nos é traduzido por crianças, indica na verdade aqueles que são pequenos e dependentes na estrutura social. Lá no mundo antigo, nos tempos bíblicos, crianças e mulheres eram vistas como modelos espirituais, mas curiosamente frágeis e irrelevantes. Era aquele contexto cultural. E é exatamente isso que torna a fala de Jesus tão contundente. Porque ele não apenas permite a aproximação das crianças. Ele vai dizer o seguinte: das crianças é o reino de Deus. O que ele está querendo dizer? Ele está se referindo apenas às crianças em termos de idade. Ele está dizendo o seguinte: está vendo elas que não são autossuficientes? Você está vendo elas que são totalmente dependentes? O reino é daqueles que não são autossuficientes. O reino é daqueles que não têm nada a oferecer. Jesus está dizendo que as crianças estão incluídas no âmbito do reino, no espaço onde a graça opera, em que você não paga, em que você não compra, em que você não tem condição de conquistar. E é por isso que ele remove todas as barreiras, porque a igreja, ou quem quer que seja, não tem autoridade para criar barreiras, para que pessoas se acheguem a Jesus. E aí fica uma pergunta: se o reino pertence às crianças, por que a gente vai negar o sinal visível do reino a uma criança? Não tem como.
Por isso que batizamos as nossas crianças. E aqui existe uma dimensão que não pode ser deixada de lado. Porque a criança, ela encarna exatamente o que o reino de Deus exige de mim e de você, não importa qual seja a sua idade. Dependência radical, ausência de autossuficiência, incapacidade de se apresentar diante de Deus com qualquer mérito, como se você merecesse alguma coisa da parte de Deus. E essa mesma dependência que caracteriza a criança diante de Jesus precisa nos caracterizar como pais, mães, avós, tios, amigos, como povo de Deus, como igreja do Senhor. Ninguém entra no reino por mérito. Nem os filhos, porque foram batizados, batismo não salva. Nem aqueles que de forma fiel pregam a eles. Nós todos entramos pela mesma graça, que é favor imerecido. E isso traz uma consequência prática, porque o objetivo da missão não é criar filhos bem comportados. Nota de rodapé, eu não estou dizendo que filhos não devam ser disciplinados, precisam ser disciplinados. Eu não estou dizendo aqui que filhos não devam ser corrigidos, eles devem ser corrigidos. E nem estou dizendo que uma criança bem comportada e bem educada não seja bonito e correto. Tudo isso é o ideal. Só que a nossa principal missão é formar adoradores. É formar pessoas que conhecem Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador e que se entendem totalmente dependentes desse Jesus. Crianças que obedecem por medo ou recompensa podem até ter um aparente, externamente, um coração disciplinado, mas não. Podem ter, na verdade, um coração intocado. Assim como os adultos. Diante da sociedade, você pode parecer a pessoa mais santa, mais pura, e o seu coração pode não ter sido regenerado, pode não ter sido transformado. Deus não quer que a gente viva da aparência, mas Ele quer o nosso coração, a nossa transformação. Por isso, queridos, hoje nós temos uma responsabilidade. Os pais que apresentam e a igreja como um todo. Precisamos revisar as nossas posturas. Um ambiente que marginaliza as crianças, que trata as crianças como um atrapalho, está em desconformidade com a atitude de Jesus. Mas essa inclusão, ela não encerra a questão, pelo contrário, ela intensifica. E eu queria ainda trazer uma última verdade sobre a promessa de Deus para nós e para os nossos filhos. Sim, Deus é aquele que inclui os filhos na aliança. Deus é aquele que continua essa promessa de forma eterna, pela promessa em Cristo Jesus, e certamente Ele acolhe as crianças do seu reino. Mas há uma quarta verdade. Deus exige responsabilidade espiritual daqueles que cuidam das crianças. Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 6, verso 4. Diz assim a Sagrada Escritura, na Epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo 6, no versículo 4. E agora chegou o momento do alto puxão de orelha. Leiamos juntos. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Aqui tem um ponto que é normalmente negligenciado. Porque se por um lado a Bíblia fala da inclusão dos filhos na aliança, por outro lado, ele diz de forma clara que existe uma responsabilidade espiritual daqueles que conduzem a criança. Não existe aliança sem compromisso. Não existe um sinal, um símbolo, sem responsabilidade. O apóstolo Paulo aqui é muito direto. O verbo criar não indica um ato pontual, mas é um processo contínuo de formação. Significa nutrir, sustentar, conduzir à maturidade. Isso se dá por meio de dois instrumentos: a disciplina, que ela é importante, a admoestação, que é a orientação que vai instruir a mente.
incluir sem discipular, é como se você não estivesse fazendo nada. Agora, perceba a ordem negativa: não provoqueis a ira. Autoritarismo, negligência e talvez o pior de tudo, a incoerência. Falar uma coisa e fazer outra. Tudo isso só gera afastamento, não aproximação. Por isso existe uma responsabilidade urgente, não apenas formal. Aqui a gente tem um alerta. Muitos de nós temos depositado a nossa confiança no externo, no medo, na recompensa, na vergonha. E quantas vezes nós não elevamos a nossa voz? Quantas vezes nós não multiplicamos as ameaças? Quantas vezes nós não colocamos mais castigos? E nós até conseguimos a obediência, aquela obediência temporária. O pai que usa a recompensa, ele negocia. Faz isso que você vai ganhar aquilo. E aí o filho cumpre, até conseguir o prêmio. Porque o que moveu ele não foi o desejo de fazer o que é certo, mas o amor próprio disfarçado de obediência. Na verdade, ele está querendo se beneficiar. Por isso, não que oferecer recompensas também não caiba, isso é bom em alguns momentos. Mas aos poucos nossos filhos vão descobrir que podem apenas conseguir bênçãos de nós, ao invés do próprio Deus que nos salvou. E lamentavelmente, mesmo que seja a médio ou longo prazo, nós vamos descobrir que nada mudou dentro do coração dos nossos filhos. E aqueles pais que usam a vergonha, a humilhação, humilham seus filhos, ou então usam a chantagem emocional: depois de tudo aquilo que eu fiz por você. Essas palavras não constroem, elas só pesam. E com o tempo a criança vai se protegendo, se distanciando dos pais, porque sempre se fizeram culpadas. E a conclusão é exata e bíblica: se as regras, as ameaças e a pressão, elas tivessem o poder de transformar o coração de um filho, Jesus não teria vindo. Repito, a lei, ela expõe o pecado, mas não remove o pecado. Ela molda o comportamento externo, mas ela não renova o coração, porque somente a fé em Cristo Jesus pode fazer isso. E não significa abandonar a disciplina, porque o texto é muito claro: tem que disciplinar, tem que corrigir, mas essa correção ela precisa estar situada dentro de um horizonte maior. Ela precisa apontar para Cristo, ela precisa indicar Jesus, ela precisa mostrar que existe alguém que morreu na cruz do Calvário para perdoar os nossos pecados, porque nós não tínhamos a mínima condição de fazer isso por nós mesmos. E aí existe uma situação complexa, porque enquanto nós estamos lidando com os nossos filhos, sobrinhos, netos, Deus está mexendo não só com eles, Deus está mexendo com nós mesmos. Sabe aquelas situações que nos testam? A desobediência repetida? Os conflitos incessantes? Aqueles momentos de falha moral dos nossos filhos e tantas outras coisas que a gente ficaria aqui horas e horas e horas e horas e horas falando. Esses contextos expõem o coração dos próprios pais. Quando você é sacudido pela conduta do seu filho, do seu neto, do seu sobrinho, de quem quer que seja, e você transborda em paciência e ira, o que saiu não foi causado pelo seu filho. Isso já estava dentro de você. Permita-me usar uma ilustração simples. Se eu sacudo esse copo, o que acontece com a água? Agora uma questão de filosofia simples. A água caiu porque eu sacudi ou porque a água estava dentro do copo? Às vezes nós somos testados
provados. E o que transborda para fora de nós não é porque fomos testados ou provados, é porque já estava lá dentro. O pai ou a mãe que diz ao filho: eu errei com você. Eu fui duro quando eu precisava ter chamado meu filho. E eu reconheço que eu estou errado. Mas, filho, você também não está certo. Um pai que fala assim está pregando o evangelho. Está mostrando que graça não é apenas uma coisa que a gente prega aqui no domingo, mas a experiência do dia a dia. Meus irmãos, batizar um filho exige coerência. E eu estou falando para mim mesmo. Há necessidade de oração, de instrução e ainda de um reconhecimento honesto de que nós não vamos ser perfeitos. Nós vamos falhar. Povo de Deus reunido nesse lugar, isso também nos envolve. Porque a formação cristã, ela é primeira e principalmente dos pais, mas não exclusivamente. Vocês podem se perguntar, e os padrinhos? Na igreja presbiteriana, nós não indicamos padrinhos por um motivo. A igreja como um todo é responsável pelos seus membros. E quando eu falo isso, eu não estou falando só das nossas crianças. Cadê a pessoa que costumava sentar do seu lado? Qual foi a última vez que você ligou para ela? Onde estão os nossos irmãos que porventura talvez estejam ausentes com enfermidade e você não saiba que eles estão enfermos? A responsabilidade é sua. A responsabilidade é minha. Nós fizemos um pacto com Deus, mas nós fomos inseridos dentro de um povo, dentro de uma comunidade, dentro de uma família bendita. Agora nós não somos nem estrangeiros nem peregrinos, mas somos concidadãos dos santos e somos da família de Deus. Eu quero concluir a reflexão dessa manhã dizendo que o batismo infantil não é um elemento periférico da vida da igreja. Estamos aqui expressando uma verdade teológica muito mais profunda. E à luz disso, 3 afirmações, elas precisam ser lembradas. Deus é fiel à sua aliança. O que ele prometeu a Abraão, ele não revogou, ao contrário, ele confirmou e cumpriu em Cristo Jesus. A fidelidade de Deus, ela não oscila conforme as circunstâncias, não. Nem vai depender da sua resposta, não. Ela se estabelece, ela se sustenta e leva a termo, porque foi ele quem prometeu, e ele é eterno, ele é fiel. Segundo, Deus inclui os nossos filhos, nossos netos, a nossa família, no cuidado pactual. Eles não estão fora, eles não estão à margem, aguardando um momento, quem sabe, talvez no futuro, para serem considerados. Eles estão dentro da aliança, eles estão debaixo do alcance da promessa, eles estão cercados pelos meios de graça. E Deus nos chama hoje à responsabilidade espiritual, e Ele nos transforma enquanto nós a exercemos. E é por isso que eu quero me dirigir a você, meu querido, minha querida, nessa manhã. Porque falamos da promessa de Deus, mas precisamos destacar que existe alguém, existe aquele que é o cumpridor da promessa. Desde Gênesis, Apocalipse, o seu nome é mencionado. Às vezes de forma tipológica, de forma anunciada, não pelo nome, mas pelas suas características, por aquilo que ele viria a fazer. A aliança encontra cumprimento pleno em Jesus. Ele é o verdadeiro descendente prometido. Ele é aquele em quem todas as promessas se tornam sim e amém. Ele é o mediador da nova aliança, aquele que pela sua vida perfeita, pela morte substitutiva, pela sua ressurreição, não apenas garante a forma da aliança, mas a eficiência e eficácia da aliança. Sem Jesus, isso aqui vai fazer sentido nenhum. Sem Jesus, a aliança vai se tornar apenas externa. Somente em Jesus que a promessa se realiza de uma maneira salvadora. Por isso, há um convite aqui hoje para você. Começando por mim, pela Jéssica, que trazemos o Pedro ao batismo. Mas que se estende também a cada um de nós enquanto povo de Deus. Nós precisamos conduzir nossos filhos, nossos amigos, nossa família a Jesus. Nós precisamos entender que nós não vamos salvar a nós mesmos. Nós precisamos confessar
para receber o perdão e seguir a Jesus. Eu não sei qual é a história que traz você aqui hoje. Eu não sei o quanto você experimentou. Eu não sei as dúvidas que você traz no seu coração. Mas eu quero dizer de forma clara e inequívoca: se você já acredita, você está sendo chamado a renovar a sua fé. Reafirme a sua confiança. Reoriente a sua vida à luz das promessas de Deus. Agora, se você ainda não crê, se você ainda não confessou a Jesus como seu único e suficiente Salvador, eu te convido a fazer isso hoje, agora. O mediador já foi revelado, a promessa está diante de você, o chamado foi feito. Hoje é o dia de você renunciar, abandonar a sua autossuficiência e confessar a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Eu te convido hoje a conhecer a um Pai que é perfeito. Eu te convido a conhecer hoje o Pai que entregou o próprio Filho em seu lugar. Eu te convido hoje a você entender que você também pode ser chamado Filho de Deus e não vai ser abandonado, deixado, largado, mas você vai ser cuidado, acolhido, amado, amparado, tratado, curado, hoje e até a volta gloriosa de nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Bom dia, irmãos e irmãs. Sou o reverendo Everton, pastor da igreja. E nós agora vamos chamar o Sérgio e a Jéssica, junto com o Pedro. Cadê o Benjamin? Vem, Benjamin. Tá muito afim não, né? E nós vamos agora, antes do batismo, chamar o reverendo Sérgio Quitapai. Vocês conhecem como Sérgio, eu conheço como Quitapai. Já vamos jogar já, fica tranquilo. O Benjamin está preocupado com a água. Cadê a água? Está ali. E nós primeiramente gostaríamos de agradecer a Deus porque nos presenteou, nos brindou com a vida do Pedro, assim como também do Benjamin, há 7 anos, né, Benjamin? Há 7 anos, e agora chega o Pedro para continuar abençoando a vida dessa igreja, a vida da família e a vida do Sérgio e da Jéssica e do Benjamin em um ambiente familiar mais restrito. Mas tem sido para nós motivo de muita alegria receber o Pedro, e por isso nós passaremos agora a essa primeira parte do batismo, e o nosso manual do culto diz assim: amados em Cristo, Jéssica, Sérgio, Benjamin, o sacramento do batismo é de ordenação divina. Deus, nosso Pai, que nos redimiu pelo sacrifício de Cristo, é também o Deus e Pai de nossos filhos. Embora eles não possam ainda compreender e assumir por si mesmos os compromissos deste sacramento, a igreja assim o pratica, atenta à promessa de Deus, que estabeleceu sua aliança com todo o seu povo e a sua descendência, como nós acabamos de ouvir no sermão proferido pelo pai, reverendo Sérgio. Nossos filhos, então, Sérgio e Jéssica, pertencem juntamente conosco à família da igreja, por meio da nova aliança firmada em Cristo. O batismo é sinal, então, e selo da remissão dos pecados e de nossa união com Cristo.
ao batizar os filhos menores dos fiéis, a igreja reafirma a verdade que Deus estende a sua graça às pessoas mesmo antes de serem capazes de responder a Ele com fé. E nós acabamos também de ouvir essa mensagem proferida no sermão. Visto que os irmãos desejam reivindicar essa bênção para o seu filho, devem agora assumir os compromissos implícitos nesse sacramento que Deus requer do seu povo. E eu passo a fazer, então, as seguintes perguntas. Vocês creem em Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador? Sim. Prometem educar esta criança na crença do Pai, do Filho e do Espírito Santo e nos princípios eternos do Evangelho? Sim. Vocês prometem dar-lhe a educação o quanto puderem e fazer com que ele aprenda a ler as Escrituras Sagradas? Sim. Vocês prometem orar por seu filho e com ele, servir-lhe de exemplo de amor para com Deus e para com o próximo e conduzi-lo à participação ativa e responsável na vida da igreja? Sim. E agora nós iremos orar. E logo após, o reverendo Sérgio estará com a palavra. Vamos orar. Querido Deus, eterno Pai, que bênção, Senhor, receber de Ti o fruto do amor, o fruto da perseverança, o fruto da união. Hoje, Senhor, o Senhor nos traz a Sua casa para batizar o Pedro. Mas o Senhor também nos traz a sua casa para nos responsabilizarmos, juntamente com a Jéssica e com o reverendo Sérgio, na criação do Pedro enquanto igreja do Senhor. Por isso, Senhor, abra as nossas mentes, abra os nossos olhos, os nossos corações, para que nós possamos, Senhor, de maneira indelével, Senhor, levar o Pedro a entender o amor de Cristo por ele. E que, Senhor, o Pedro seja então fruto do amor de Deus para com cada membro dessa igreja. Obrigado, em nome de Jesus é que oramos. Amém. Amados irmãos, que a graça do Senhor esteja sobre a vida de cada um de vocês. Convido a amada igreja que se coloque de pé. Já ouvimos o sermão, já ouvimos as palavras do reverendo Everton. E agora a gente passa ao batismo do nosso amado Pedro. Pedro Santos Kitagawa, filho da promessa, filho da aliança. Eu te batizo em nome de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Oremos, irmãos. Soberano e eterno Deus, louvado, exaltado e engrandecido seja o teu nome, Senhor. Nós te agradecemos, ó Pai, pela vida do teu cordeirinho, pela vida da tua ovelhinha, Senhor. Nesse momento nós batizamos, ó Pai, que ele seja, ó Deus, criado nos teus santos e eternos caminhos, que ele aprenda, ó Deus, a tua palavra, que ele cresça fisicamente, que ele cresça espiritualmente, e que Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Redentor, esteja no seu coração por toda a eternidade, abençoando seus pais, abençoando seu irmão, para que cresçam em família nos caminhos do Senhor Jesus. Que privilégio, Senhor, o Senhor nos concede nesta manhã de receber o teu filho, o teu separado, o teu escolhido, para pertencer à família de Deus. Assim oramos, assim te agradecemos, assim te louvamos, no nome precioso do teu filho Jesus, hoje e por toda a eternidade. Amém. Amém. Os pais podem se assentar, a igreja ainda continua de pé. Nós estaremos entoando o hino de número 392 e assim dando continuidade a esse momento de dedicação ao Senhor. Momento de dedicação do Pedro à casa do Senhor, à obra do Senhor. Momento de entregarmos também os nossos dízimos, as nossas ofertas e os nossos corações ao Senhor. Você que veio preparado,
esse é o momento então de você entregar ao Senhor o seu coração, o seu dízimo, a sua oferta. E lá atrás nós temos um QR Code para que você também possa fazer a sua oferta. Louvemos ao Senhor. Hino de número 392. Cristo amado, sei que na força do mal, tu, meu mestre, sempre serás protetor. Tu me guardas, dando-me paz divinal. Eu contigo sempre serei vencedor. Cristo, mestre, dá-me graça, dá-me do teu poder redentor. Que alegria tenho no meu Salvador, tenho graça, vida de amor paternal. Tudo posso, tudo por ti, meu Senhor. Este mundo sou vencedor afinal. Cristo, mestre, sei que contigo sou vencedor. Dá-me graça, dá-me do teu poder redentor. Não duvido, Cristo meu mestre, de ti. Creio em tua rica promessa, Jesus. Tu não deixas nem me abandonas aqui. Os que buscam ver tua face de luz. Cristo, mestre, sei que contigo sou vencedor. Dá-me graça, dá-me do teu poder redentor. Oh, que bênção ter a certeza do bem, ter na vida paz e perdão do Senhor. Muito alegre vou para a pátria de além, onde reina Cristo Jesus, Rei de amor. Cristo, mestre, sei que contigo sou vencedor. Dá-me graça, dá-me do teu poder redentor. Oremos com o nosso irmão diácono Lucas, logo após seremos dispensados com a bênção do Senhor pelo reverendo Sérgio.
Que a graça maravilhosa e redentora do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai eterno, e que as doces e eternas consolações do Santo Espírito estejam sobre todos vós, amados irmãos, e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, não só hoje, mas pelos séculos dos séculos. Amém. Podeis assentar, irmãos.